Fala galerinha, como é que vocês estão? Na aula passada eu fiz toda essa projeção aí entre liquidez e interação de preço. E isso é super necessário para que vocês entendam essa manipulação que o mercado faz entre trabalhar topos e fundos, ok? Só que agora eu vou mostrar uma coisinha para vocês. A gente vai começar a utilizar a Fibonacci para encontrar algumas regiões. Só que antes a gente precisa entender essa validação do choque, tá? O choque, galera, como a gente fez no desenho lá anterior, é o seguinte: o preço está numa tendência de alta, até que ele dá um grande movimento de alta e faz a sua inversão, alinhando topo e fundo e começa a inverter o preço. Sendo assim, galera, o que que acontece nessa grande inversão que a gente viu? Lembra que eu mostrei para vocês que ele quebra o fundo? Aqui, ó. Calma aí, que puxou lá para baixo, como eu apertei o ímã. Lembra que eu falei para vocês que ele quebra o fundo? Se ele quebra o fundo e faz um choque, por exemplo, normalmente o preço faz um pullback, volta a alinhar com o topo anterior, porque a gente tem que entender o seguinte, galera. Cada boss que é feito, chamado Break of Structures, cada boss que é criado, a gente tem que pensar que houve uma varredura de topo. Então ele capturou uma liquidez de topo, criou um novo topo, onde ele não conseguiu dar segmento na sua tendência de alta, ok? Sendo assim, ele rompeu o fundo, capturando todo o fundo vigente ali, iniciando uma pernada de inversão de preço, ok? Então o que que acontece? A partir do momento que ele não conseguiu levar sua tendência de alta e continuar pontos mais altos, o que que acontece? O preço tende a voltar, fazer esse pullback e puxar novas impressões que a gente fala, né? Ele faz uma impressão do mesmo tamanho da pernada da quebra. Então, muita gente fala em estudos sobre SMC que a mesma pernada que ele fez entre o topo e a quebra, quando ele volta a fazer o pullback, ele faz o mesmo tamanho ou duas vezes maior, ok? Então, a gente tem que lembrar disso. E tem que lembrar que ele faz uma equalização entre os mesmos topos anteriores. Pode ser que fique um pouquinho abaixo, pode ser que fique um pouquinho acima, não pode equalizar com o último topo nem ultrapassar, ok? Senão está errado a sua avaliação. Então, o preço pode ficar um pouco abaixo, um pouco acima ou no mesmo período, tá? Para fazer a validação do choque e uma possibilidade de entrada. Sendo assim, a gente gosta de colocar uma tendência de alta e foi como eu falei para vocês. O hackzinho é que o choque sempre acontece numa pernada antes ou uma pernada depois dessa tendência de alta. Então, a gente tem que lembrar dessa questão, ok? Sendo assim, galera, um choque só ocorre quando ele quebra um candle cheio do fundo. No caso, o candle cheio de fundo, negativo, ok? E o inverso também acontece com o positivo. Se você quer que o preço inverta de alta compradora, o preço tem que fazer um choque positivo, ok? A gente tem que lembrar disso também. Aqui, eu tenho certeza que vocês devem estar com curiosidade, bastante conteúdo aí na cabeça, porque eu estou passando isso para vocês. Tenho certeza que vocês já devem até estar tentando pesquisar onde está o choque, onde está o boss e fazer suas marcações. Que sejam elas internas. Não tem problema fazer marcação interna. Só que o externo sempre vai ser priorizado. O interno ele só cria liquidez para romper o externo. Tá? Lembre-se disso. O interno cria liquidez para romper o externo. Tá? Então o interno não é interessante. O interno ele só é interessante quando ele é um ponto de partida para o externo, ok? Vamos fazer um rabisquinho aqui, galera. Eu gosto de rabiscar, não ligue nisso. Mas olha aqui, ó. A gente tem esse topo aqui, ok? Tem esse fundo. O que que aconteceu aqui, galera? Se a gente for lembrar, o que que acontece aqui, ó? Pegar a linha de tendência, o preço estava numa linha de tendência de baixa, até que, onde é o último topo aqui, ó? O último topo vigente. Último topo positivo, ó. Candle positivo, fez um topinho de pavio aqui em cima. Olha aqui, ó. Esse cara aqui. Depois não teve candle positivo, correto? O que que o preço fez? Opa, tem um carinha aqui embaixo. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, ó. Vamos dar um zoom aqui para vocês verem. Sempre em D-zoom, galera. Se possível, abra essa escala aqui, ó, para vocês verem o ponta da marcação.
Então, por mais que a tendência está marcando que o último topo vigente foi esse cara aqui, o que aconteceu aqui embaixo, galera? Não teve um candle positivo, não fechou positivo? Candle positivo, onde houve uma quebra de região, ok? Então, isso aqui já validaria como choque. Só que vocês vão começar a encontrar algumas pegadinhas no meio do caminho. Como assim, Thiago? Pegadinha. Pegadinha, galera, porque o preço, querendo ou não, ele deu essa engolfadona gigantesca aqui embaixo, puxou o mercado lá em cima de novo e fez um pullback aqui. Vamos pela lógica? Qual que é a lógica? Sempre próximo à tendência, temos a região. E se eu marcar aqui, Thiago, será que fica melhor do que aqui embaixo? Os dois pontos validariam um choque, porque é um candle positivo antes da grande expressão. Aqui também validaria. Então, esses dois pontos são validados como um choque. Só que aí vai do seu ponto de vista para sua validação, ok? Aqui seria um choque. Lembra que eu sempre falo que quando acontece o choque, o preço faz o pullback, volta a testar próximo à região do último topo. Só que se a gente for pegar aqui, é tudo cheio de pavio. Vamos demarcar aqui como se fosse uma regiãozinha, ó. E ele pode ficar um pouco abaixo ou passar um pouco acima, ele só não pode levar ao fundo. Então essa galera aqui entraria nessa escala, correto? Sendo que essa galera entraria nessa escala, fez o choque, mudou a tendência. Como que eu sei também uma confirmação que mudou a tendência? Interação de topos mais altos. A gente não está vendo aqui, ó, último fundo, próximo fundo, mais baixo, o preço seguiu. Thiago, entendi. Então, sempre que houver uma quebra de tendência na pernada antes ou um pouco depois, quando acontece a vazão de corpo cheio acima do último candle, a gente considera um choque, certo? Certo. Só que aí, a gente só está falando de choque aqui. A gente tem que começar a aprender a colocar alguns filtros futuramente, vai ser nas próximas aulas, que é sobre o order block, tá? Então, aqui fiz o choque, correto? Aqui fiz um boss. Lembra que eu falei que o interno só cria liquidez para o externo? Olha aqui, ó. Aqui boss, aqui boss, aqui boss e foi embora. Então ele confirmou a minha tendência, certo? Aqui foi uma lateralização, só que vocês podem ver que o último fundo vigente foi esse cara aqui, ó. O preço veio, chegou próximo ao último fundo vigente e foi embora. Tentou de novo, foi embora. Tentou de começar a cair, aí ele fingiu que ia dar uma inversão, capturou toda a liquidez de fundo, ó, fundo, fundo, fundo. Todos os internos foram capturados. Quando ele chegou nos externos, ó, inverteu o preço e deu a pancada de alta. Então ele ainda estava na tendência compradora, ele só lateralizou para montar essas armadilhas, que aí, através dessas armadilhas a galera acha que daqui mesmo pode ir embora. Só que não. A armadilha foi montada para ele vir capturar esse fundo aqui, ó. Então, sempre que você marcar fundos externos, fiquem de olho neles, ok? Eles são muito importantes para mostrar possíveis destinos, possíveis alvos do preço, ok? Então, isso é muito importante. Mas voltando ao choque, fez o choque lá, o preço continuou de alta e foi subindo, foi subindo, foi subindo. Thiago, então aqui não rolaria um choque, ó, porque se aqui a gente for ver, foi o último topo, teve esse último fundo, aí o preço rompeu aqui, certo? E foi embora, último fundo. Só que é o seguinte, tá vendo esse candle azul aqui, ó? Se a gente for ver ele também foi o último fundo referente ao topo. Ok? Correto? Ó, último fundo, por mais que ele esteja alto, ele foi o último fundo referente ao topo. Então isso aqui seria um choque. Ok? Isso aqui seria um choque vendedor. Ó. Por que choque, Thiago? Último fundo referente ao topo, na pernada mais alta, teve um candle positivo ainda, porém houve um engolfo. Limpou o topo aqui, ó. Vocês podem observar, ó, candle positivo, ó, limpou o topo, capturou o topo, capturou a liquidez, inverteu o candle para baixo. O que acontece quando ocorre um choque, galera? Vocês lembram? Ó, a interação entre o último topinho que foi criado e a região de reteste, ó.
Só não pode levar o topo. Onde é o topo? Topo mais alto aqui em cima. Ó. Não levou o topo, alinhou, caiu. Pô, Thiago, então, ó, como ele caiu e inverteu para cima de novo, aqui poderia ser um choque? Poderia ser um choque, porém foi um boss, né? Porque houve o choque, aqui o último fundo, ele inverteu, jogou para cima, quebrou a estrutura. Você não precisa ficar subindo com o preço, você pode pegar o último fundo, ó. Boss, boss. Sempre depois do choque, vem boss. Boss, boss. Aí o preço inverteu para cima. Vamos ver onde o preço inverteu? Vamos pegar a tendência de baixa. Olha lá. Pega a tendência de baixa. Opa, qual foi o último topo positivo dentro dessa tendência antes da inversão do mercado? Ó, o último topo foi esse cara aqui. Porém, houve o gap e teve esse topo aqui também. Quando o preço rompeu de corpo cheio, grande extremidade, grande força ali, compradora, aconteceu o choque. Só que o preço não interagiu logo em seguida, ele pegou tendência e foi embora. Só que olha o que acontece lá na frente, galera. Lá na frente, ó, a interação, lembra da interação do último ombrinho que teve, ó? O preço veio, capturou um pouquinho, inverteu, não passou de corpo cheio e foi embora. E agora tem grande chance de inverter para cima também. Então, o choque a gente pode achar em diversas regiões. A questão é a gente estruturar esse trade, porque senão fica bem bagunçado. E aí que entra a FIBO para dar vamos dizer, uma abertura de visão absurda para a gente de choque boss. Tá? Tem alguns ativos que são difíceis de analisar, querendo ou não, 4 horas, ele tem muito gap, tem candles não formados. Por exemplo, se eu arrancar esses desenhos todos, ó, descer lá para os 15 minutos, vocês vão ver que eu vou achar perfeita a projeção. Vamos lá. Rapidinho para vocês verem. Ó. Vamos lá, olha aqui, ó. O preço estava em queda. O que aconteceu aqui? Último topo antes da inversão de mercado. Olha lá. Choque aqui, certo? Ó, choque. Aí o preço veio, rompeu de corpo cheio aqui, ó. Boss. Aí o preço veio, rompeu de corpo cheio aqui, ó. Lá na frente. Boss. E foi indo embora. Tá? Foi, ó, boss. Aqui também, ó. Boss de corpo cheio, passou de corpo cheio, boss. E foi indo embora. Só que o que acontece? Que daí é a próxima aula que vocês vão aprender. Sobre order block. O que é o order block? Vou explicar meio por cima para vocês entenderem. E aí a gente fala sobre order block e FIB e como que essa questão de filtros ajuda a gente a achar os pontos ideais. O order block nada mais é que o último candle do fundo, igual esse cara aqui, o último candle do fundo, que foi referente à inversão de mercado com grande expressão. Então, no topo, você vai ver aqui, ó, o último candle do topo antes da expressão de inversão. Último candle do fundo antes da expressão de inversão. Aqui, ó, último candle do topo antes da expressão de inversão. Tudo isso a gente pode considerar como order block. E aí, o que é o order block? Explica pra gente, Thiago. Order block, de acordo com os estudos, né, que a galera foi repassando isso quando foi criado o SMC, a galera tem uma base que elas explicam o seguinte, que todo topo e todo fundo, como tem muita liquidez, fica muita gente sem ativação. As ordens não casam, né? Então não tem liquidez para todo mundo. Ele absorve algumas pessoas e algumas ficam na pedra. Essas pessoas que ficam na pedra não são poucas pessoas, são muitas pessoas. E aí o que acontece? Quando o preço volta para ativar estas pessoas que ficaram na pedra, o preço respeita. Olha lá, o choque aconteceu aqui, houve o order block, que é o último candle da inversão. Porém, quando chegou dentro da região, ativou todo mundo e o preço inverteu. Então vocês podem ver que o preço ele respeita, igual aqui, ó, houve o order block, o preço veio, testou, jogou para o fundo, veio capturando toda a região, inverteu, respeitou. Então o order block ele é pontos de ordens pendentes não ativas. Esse ponto de ordens pendentes não ativas, quando você começa a achar ele no gráfico, faz todo sentido. Porque são regiões onde o preço costuma respeitar demais.
entendeu? E isso te auxilia a fazer excelentes trades. Igual aqui, ó, passo perto, tiro uma fina. Futuramente ele pode vir buscar esse cara aqui, ó, tá? E te ajuda a ter excelentes trades. Então, o choque mais o boss mais a validação de order block acabam sendo um combo perfeito, ok? Essa aula aqui foi só para vocês entenderem a introdução do choque, pontos de validação. Na próxima aula a gente vai começar a riscar choque, order block, boss e liquidez, ok? Para vocês verem tudo se formando ali. Fechou?